Olá, sou o pastor Murilo e hoje nós vamos falar sobre benignidade e bondade, fruto do Espírito Santo, como está escrito lá em Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Nosso bate-papo de hoje, então, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, descrito por Paulo em Gálatas 5, 22 e 23, como uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Antes de falarmos de benignidade e bondade, nós precisamos nos recordar que nos versículos anteriores de Gálatas 5, nós vemos nos versículos 19 a 21, o apóstolo Paulo falando sobre os perigos da carne, uma seleção de práticas pecaminosas relativas à natureza do homem. O pano de fundo dos ensinamentos de Paulo nesse capítulo é a luta sem quartel entre a carne e o espírito. O espírito abomina os desejos da carne e a carne, por sua vez, rejeita as coisas do espírito. O fruto do espírito é uma arma com a qual vencemos o mal. O fruto do espírito é um conjunto de capacitações que todos que creem recebem. O fruto do espírito é uma unidade, significando que todas as capacitações pertencem ao único fruto, o fruto do amor. Glórias a Deus. Nós temos também que o amor é a base de todas as virtudes citadas em Gálatas 5, 22 e 23. Portanto, essas virtudes são indivisíveis e juntas formam um fruto. Você tem que pensar em cada fruto como se fossem gomos de uma mesma fruta. Pega uma tangerina, por exemplo. Você descasca a tangerina e aí você vai consumindo fruto por fruto, mas é um só fruto. Ela continua sendo sempre tangerina. Facilita o entendimento se você compreender que o amor é a base de todas essas atividades. Se não houver amor, é impossível que você tenha uma verdadeira alegria, que você tenha paz, que você tenha longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Não há condição. Não somos nós que produzimos este fruto. É o Espírito Santo quem o faz, de maneira que uma virtude está sempre ligada à outra. Por isso, elas são indivisíveis e juntas formam um todo. O fruto do Espírito é o amor. Glórias a Deus. Agora estaremos prontos para falarmos sobre benignidade e bondade, dois gomos desse poderoso fruto do Espírito Santo. Comecemos com a benignidade. Uma boa ajuda para você entender o que é benignidade é o antônimo. O oposto de benignidade é malignidade. Aquele que não é benigno é maligno. A magnanimidade e a maldade, elas procedem do coração do homem como consequência do pecado original. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 5, versículo 12. Você verá que existe uma grande diferença entre benignidade e bondade, embora sejam termos bastante parecidos. Benignidade é a disposição em ser bondoso com o próximo. Significa excelência de caráter. Ser benigno significa uma disposição interna criada pelo Espírito Santo em você que te torna sensível às necessidades das outras pessoas. É algo que vem de dentro, é uma virtude divina. É se preocupar com o bem-estar do próximo, com o bem-estar de outra pessoa. Pessoas até que você nem conhece. Benignidade vai além dos interesses próprios ou do que é certo. A benignidade ultrapassa aquilo que é normal e enxerga com os olhos do coração. Benignidade é amar o inimigo. Está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É difícil? É difícil. Mas com o Espírito Santo nada é impossível. E em Lucas capítulo 6, versículo 27, Jesus disse, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo nessa noite, amem os seus inimigos, façam o bem aos que vos odeiam. É isso. Examinando as Escrituras, nós vemos dos Evangelhos, e você vai poder constatar a grandiosa benignidade de Jesus para com os pecadores. Dá uma olhada lá em Marcos, capítulo 10, versículo 13, 16, Lucas,
capítulo 7, versículos 11 a 17, João, capítulo 8, 1, versículo 11. Jesus nos ensina que não devemos causar dano a quem quer que seja. Confere lá em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48 e Lucas capítulo 6, versículo 27 a 38. Todas as coisas que nós estamos falando estão consignadas na Bíblia Sagrada. E nós aprendemos que a benignidade do Senhor é a própria natureza de Deus. Salmo 136, versículo 1 ao último, repete essa verdade 26 vezes. Assim diz o salmista: Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. É uma maravilha. Eu tenho usado muito isso. Eu me convenci de que em todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós devemos dar graça e declarar que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aleluias. Examinamos agora a virtude da bondade. Antes de agir com bondade, você deve pensar com benignidade. Só assim evitará ser egoísta e hipócrita. A bondade é uma ação da benignidade, de palavras e atos. Você pensa com benignidade e age com bondade. Esse é o esquema que a Bíblia nos mostra ser o verdadeiro. Bondade é mais um gomo, mais uma virtude do Espírito Santo. A bondade está firmemente unida à sabedoria que é de cima, que é pura, que é pacífica, que é gentil, disposta a ceder, cheia de piedade, compaixão e bons frutos, como está escrito lá em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Bondade pode ser traduzida como generosidade presente no coração e expressa através de ações que você pratica guiado pelo Espírito Santo. Jesus disse o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Está escrito na palavra do Senhor. Meu Jesus, bondade é a excelência moral e espiritual produzida pelo Espírito Santo em você e que te capacita a fazer as boas obras. As Escrituras têm muito a dizer sobre as boas obras. Nós somos criados em Cristo para as boas obras, como está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Os crentes devem ter o cuidado de manter as boas obras, como está escrito em Tito capítulo 3, versículo 8. Os ricos devem ser ricos em boas obras, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18. Os irmãos menos favorecidos também podem ajudar os mais pobres, sendo ricos em generosidade, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 5 da palavra do Senhor. Para não me alongar hoje, eu digo a vocês o seguinte: Deus quer que você manifeste os frutos da benignidade e bondade. Não espere as condições ideais. Não se omita diante das necessidades das pessoas, sejam elas espirituais, emocionais, físicas ou materiais. A Bíblia diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, está pecando, como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 17. É importante que você saiba que essas virtudes nada tem a ver com a tua formação acadêmica, seu estado social, a tua educação familiar, condições econômicas, políticas, etc. Vês que não são resultado do que somos ou que fazemos, mas sim um agir espiritual extraordinário do Espírito Santo nas nossas vidas, na minha vida e na tua vida. Graça e paz, que Deus te abençoe. Amém.